Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando por concurso de professor da Bahia, ok? Então, de acordo com o edital, estamos estudando o tema Conhecimentos Interdisciplinares, o item A Linguagem das Ciências e das Artes e seu entendimento, como as chaves à compreensão do mundo e da sociedade. Então, o subitem de hoje, Arte e Ciência, suas identidades, ok? Então, comparando a criação científica e a artística, observamos que na origem do ato criador, o cientista não se diferencia do artista, apenas trabalham materiais diferentes do universo. Ciência e arte têm uma origem comum, na abdução ou capacidade para formular hipóteses, imagens, ideias, na colocação de problemas e nos métodos infralógicos, mas é no seu desempenho e performance que se distanciam enormemente, como nos processos mentais de análise e síntese. Em 1945, o matemático francês J. Hadamard, que conduzia o estudo The Philosophy of Invention in Mathematical Field, em Arnhem, em 1980, registra o processo de criação conforme declara nas palavras de Einstein. As palavras ou a linguagem, escritas ou faladas, parecem não desempenhar nenhum papel em meu mecanismo de pensamento. As entidades físicas que parecem servir de elementos no pensamento são certos signos e imagens mais ou menos claras que podem ser voluntariamente reproduzidos e combinados. De um ponto de vista psicológico, esse jogo combinatório afigura-se como um traço essencial no pensamento produtivo. Antes de haver qualquer conexão com a construção lógica em palavras ou em outras espécies de signos comunicáveis a outra, os elementos acima referidos são, de qualquer modo, de tipo visual e mesmo alguns de tipo muscular. Palavras convencionais ou outros signos têm de ser procurados laboriosamente e somente no segundo estágio, quando o jogo associativo está suficientemente instaurado e pode ser reproduzido à vontade. Hadamard, mais uma vez, via Campos, menciona uma opinião de Jacobson. Signos são um suporte necessário do pensamento. Para o pensamento socializado, estágio da comunicação, e para aquele em vias de socializar-se, estágio de formulação. Os sistemas de signos mais usual é a linguagem propriamente dita. Mas o pensamento interior, especialmente quando criativo, de bom grado usa outros sistemas de signos, que sejam mais flexíveis, menos padronizados do que a linguagem e deixem mais liberdade, mais dinamismo para o pensamento criativo. O que confirma Peirce, pois para este autor só pensamos com signos e os pensamentos são conduzidos por três espécies de signos, sendo na sua maioria aqueles da mesma estrutura geral das palavras, tendo, por isso mesmo, um caráter simbólico. Mas o que não são assim são signos que servem para complementar ou melhorar a incompletude das palavras. Esses signos, pensamentos não simbólicos, são de duas classes: figuras, diagramas ou imagens, tais como aqueles mais ou menos análogos aos sistemas que eu chamo de índices e que nos servem para apontar para um objeto fora de nós. Assim, cada tipo de signo serve para trazer à mente objetos de espécies diferentes daqueles revelados por uma outra espécie de signos. Como se pode ver, o próprio pensamento já é intersemiótico, ou seja, o verbal e o não verbal interagem nele. Isso é importante, né? Esses aspectos servem para demonstrar a capacidade tradutora do cérebro humano em relação ao tema que nos ocupa, ou seja, a colaboração entre o sensível e o inteligível. Essas capacidades interpenetram-se e traduzem-se para denotar a criação ou pensamento interior. E para fechar, já quando a arte entra no estágio de formulação, surge a especialização, o raciocínio perceptual,
e assim a arte se doa ao mundo como arte determinada, no caso da música, da pintura, da dança, do cinema e etc. Desmistificando com isso a ideológica dicotomia entre teoria e prática, saber e fazer. Bom, pessoal, então essa é a colaboração de hoje, base de informações da apostila Nova Concursos, e o próximo tema, arte, ciências, similaridades, ok? Um abraço a todos, até lá!